Deu? Ok, então. Ok. Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 21 até o verso de número 31. Sempre que você lê esse texto, sempre que você ouvir a palavra Davi mencionada na Bíblia, ou até alguém comum, você vai lembrar da grande vitória, do grande combate entre Davi e Golias, né? Só que para Davi vencer Golias, querido, Davi teve que superar, Davi teve que enfrentar alguns outros desafios primeiro. Ninguém consegue subir uma escada se não for de degrau em degrau. Você pisa no primeiro degrau, no segundo degrau e você atinge um topo. Na nossa vida é assim. Para você vencer um grande desafio na tua vida, uma grande dificuldade, um grande problema na tua vida, primeiro Deus vai fazer, você vai vencer pequenos desafios. É a forma de Deus nos forjar, é a forma de Deus experimentar a nossa vida, é a forma de Deus colocar a nossa fé em ação. Você vence batalhas e batalhas e batalhas, e aí você vai chegar preparado para você enfrentar um grande desafio. O texto vai dizer, se nós não lemos, mas vai estar no texto, você vai perceber que Davi, antes dele enfrentar o gigante, ele diz, olha, ele fala para o rei, em outras palavras, né? Eu estou preparado para enfrentar o gigante, porque eu enfrentei um leão e eu enfrentei um urso. O leão e o urso vinham para pegar as ovelhas e eu pulava no leão e no urso e eu os despedaçava. Ou seja, eu passei etapa, eu venci etapas. Agora eu estou pronto para vencer esse grande desafio. Nós, às vezes, querido, paramos nos primeiros desafios. Quanto mais diante de um grande desafio. Então eu quero olhar com você para esse texto e ver que Davi venceu alguns desafios para chegar no grande desafio da sua vida. Então se você está num grande desafio da tua vida, você precisa passar por esses obstáculos aqui. Quem sabe você não está superando esse teu grande desafio porque você está preso, amarrado nesses... Não vou dizer pequenos desafios, porque de repente é pequeno para mim, é grande para você. Mas há algumas etapas na nossa vida para que a gente venha ser forjado na fé, para que a gente venha ter uma grande fé. Quinta-feira eu falei sobre a mulher da Sírio-Fenícia e eu falei de uma grande fé. Jesus olhou para ela e disse que ela tinha uma grande fé. E nós vamos olhar por que ela tinha uma grande fé. Você vai ver no texto que ela foi forjada, ela até parece que Jesus não é sensível a ela, até parece que Jesus não liga para ela, mas era uma forma de Jesus trabalhar na vida dela para que a fé dela ascendesse, e assim é com todos nós. Então olhe para o texto comigo e depois nós vamos ver 3 situações no mínimo que Davi teve que vencer na sua vida para depois enfrentar o grande gigante, o grande desafio da vida dele. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso 21 ao verso de número 31. Todos estão comigo? Glórias a Deus. Vamos lá então. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu a batalha e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Que carga, querido? Ele tinha ido levar pão e água para os irmãos que estavam na peleja, né? Verso 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente.
E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e lhe fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a fronte de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para que afronte o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme a palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade no teu coração, que descestes para ver a peleja. E então disse Davi: que fiz eu agora? O que eu fiz? Há porventura alguma razão para isso? E desviou-se dele para o outro lado, conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e Saul mandou buscar ele. Você pode sentar, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre 3 coisas que você precisa superar na vida para que você esteja apto, pronto para vencer qualquer desafio na tua vida. Davi passou por isso. Primeira situação que Davi precisou vencer, querido. Davi precisou vencer o que chamamos de desprezo. Tem pessoas que não conseguem progredir na vida, tanto na vida secular como na vida espiritual, porque ela se sente desprezada. Tem pessoas que se sentem a pior pessoa do mundo. Tem pessoas que ouviram alguém, um pai ou alguém, qualquer pessoa, falar para ela: olha, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai dar em nada na vida. E essa pessoa aceita aquela palavra, ela permite aquela palavra entrar no seu coração e ela se sente uma pessoa desprezada. E ela nunca, querido, se ela não enfrentar isso, se ela não colocar isso diante de Deus, sempre ela vai ser derrotada pelo desprezo. Veja do que eu estou falando para você. Davi precisou superar 3 desprezos, e grande, para poder encarar o gigante. Veja aí no verso 28, veja no verso 30 e no verso 33. Veja no verso, em primeiro lugar, no verso 28 do capítulo que nós lemos 17, né? Veja o que está escrito no versículo 28. E ouvindo Eliabe era o irmão de Davi, o irmão mais velho. Ele viu que Davi estava conversando, Davi tinha vindo trazer pão ali, eles estavam no exército acampado, e esse irmão de Davi viu que Davi estava ali, e diz que ele ficou brabo, acendeu-se a ira contra Davi, e ele vem e diz: por que você desceu aqui? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade que está no coração. Você desceu aqui para escarnecer de nós. Você desceu aqui para rir de nós. E Davi olha para ele e diz: mas o que eu fiz? Não era esse o sentimento de Davi. Davi não foi para lá com esse sentimento. Davi foi para lá para levar pão para eles, para ajudar eles. Mas Davi, como um homem de Deus, ele chega naquele acampamento e ele começa a ver a afronta daquele gigante, e diz que quando aquele gigante afrontava as pessoas, o exército, as pessoas se acuavam e as pessoas ficavam com medo.
E Davi fica olhando para aquilo, mas Davi não vai com esse sentimento de raiva, de rir deles. Ah, vocês estão fugindo do gigante? Não, porque afinal era o seu exército, afinal era o seu povo. Davi também fazia parte daquele exército. Não era um guerreiro, mas fazia parte do exército. E o irmão dele vem e fala com desprezo, desdém. O que você veio fazer aqui? O que o irmão está fazendo para ele? Desprezando ele. O irmão está desprezando ele. Querido, tem pessoas na tua própria família que vão desprezar você, vão desprezar os teus sonhos, vão desprezar aquilo que você fala. Você não vai conseguir isso. E quando você permite isso descer ao teu coração, você fica com aquele desprezo e aquilo vai passar a arruinar a tua vida. Davi, em primeiro lugar, foi desprezado pelo irmão, pela família. Se tem algo terrível para você enfrentar um desprezo, é dentro da tua família. Quando você é desprezado dentro da tua família, querido, você não tem conjectura, você não tem força para enfrentar o mundo. Primeiro obstáculo lá no mundo, você vai desistir, porque vai vir à tua mente aquilo que alguém falou para você, você não vai conseguir. Então Davi enfrentou o desprezo do irmão. Agora olha para o verso 30. E desviou-se dele para o outro lado e falou conforme a palavra, e o povo lhe tornou a responder como a primeira palavra. O povo também falava aquilo. E ele agora tem que também enfrentar esse desprezo. Olhe para o verso 33 agora. Agora, Davi é mandado chamar por Saul. Saul é o rei, Saul é o homem de frente da batalha. E agora imagina, eu gosto sempre de fazer algo para você entender. Vou pegar aqui o José que está nos visitando nessa manhã. O José é o líder, o José é líder do exército, é o cara da frente. E eu chego e digo para o José, eu quero te ajudar, eu quero enfrentar esse gigante com você. O que você poderia falar para o José? O que você normalmente falaria para o José? Cara, vem. Toda ajuda é bem-vinda. Agora olha o que o rei falou para ele, versículo de número 33. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderá lutar, porque você ainda é moço, e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. O que o rei está fazendo para Davi aqui? Desprezando. Você não pode, você não tem condição, você não tem habilidade, você não tem jeito. Esse gigante é um guerreiro desde a sua mocidade. Agora você é apenas um rapazinho, você não tem jeito, você nem espada você tem. Esquece isso. O que o rei está falando para ele? Está desprezando. E ele tem que enfrentar esse desprezo do rei também. Ele acabou de enfrentar o desprezo do irmão, agora ele enfrenta o desprezo do rei. Aquela pessoa que você pensa que vai te apoiar, te ajudar, te incentivar, dizer não vai, você vai. Era o mínimo que o rei podia fazer, né, gente? Cara, numa situação dessa, eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Agora você começa a desprezar quem quer te ajudar. E você precisa vencer o desprezo. Se você não conseguir enfrentar, lutar e vencer o desprezo, você sempre na tua vida vai dar um passo para frente e outro para trás. Davi teve que vencer esses desprezos da vida. Agora, Davi tem, não sei qual deles é maior, todos eles, o desprezo é o desprezo, mas agora Davi tem que enfrentar o grande desprezo. Você pode dizer, não, da família é maior, do rei é maior, mas agora ele enfrenta o desprezo do seu inimigo. E o diabo é tremendamente astuto. Veja o verso 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o que ele fez? Vocês estão comigo, gente? Vamos lá, eu estou achando vocês muito caladinho.
42 do capítulo 17. E o gigante olha para Davi, e Davi está vindo em direção a ele. O que o gigante faz para ele? Desprezou. E o que o gigante diz para ele? Porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto, disse, pois, o filisteu, 43, a Davi: sou eu algum cão, para que tu venha a mim com pau e vara? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Desprezou. Cara, você está vindo para lutar contra mim? Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Não tem alguém mais preparado no exército, não tem alguém mais capacitado. Você, eu sou algum cachorro para você vir comigo com pau, com vara? Olha o desprezo. Gente, o diabo é tremendamente astuto. O diabo quer nos vencer de todas as formas. Quando você lê esse texto, você percebe isso. Se você lê todo o texto, você vai ver que esse gigante aqui fica falando por 2 ou 3 dias, chamando alguém para vir lutar com ele, afrontando alguém. Sabe, querido, às vezes o diabo faz isso. Ele tenta nos vencer pela palavra, ele tenta nos vencer na ousadia que ele tem, falando isso. Poder da comunicação se fala isso. Filisteu está querendo vencer o exército sem batalha, só na comunicação, desprezando, afrontando. E se você ler o texto, você vai ver que eles caíram nessa pilha e fugiam. Poder da comunicação é tremenda, querido. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar, querido, o grande homem de Deus, Elias, o homem que orava e fazia descer fogo do céu. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal. Agora uma mulher manda dizer para ele, olha o poder da comunicação. Uma mulher manda dizer para ele, olha Elias, amanhã você vai morrer. E aquela palavra desce ao coração dele e ele entra em depressão. Meu Deus, o homem que venceu 450 agora é atingido pela palavra de uma mulher. Não por ser mulher, mas culturalmente falando, contexto que se viviam, jamais poderia ter permitido que essa palavra descesse ao coração dele. Mas às vezes desce ao nosso coração. Alguém diz para você, você é ruivo, você não tem jeito, você não é habilitado. Amado, em nome de Jesus, assuma uma posição em Cristo e diga, Jesus capacita os chamados. Jesus não capacita aqueles que são capacitados, mas Jesus vai capacitar aqueles que Ele chama. Jesus vai dar autoridade àqueles que Ele busca, e Jesus vai dar sabedoria àqueles que pedem. Nunca permita que alguém venha dizer para você que você não consegue. Se você se sente desprezado, meu irmão, minha irmã, está na hora de você vencer o desprezo. Desprezo é você colocar alguém acima ou superior ao outro, desprezada, a importância do sentimento. A pessoa desprezada, querido, ela sente-se ferida na alma, é na alma, o problema é na alma. O desprezo está ligado à tua alma, e você precisa vencer o desprezo para que você tenha uma grande vitória na tua vida. Se Davi não enfrenta o desprezo aqui, ele seria derrotado. Se ele já enfrenta o desprezo e cai na pilha do irmão, ele nem ia partir para o grande triunfo. Por que Davi hoje é conhecido como um grande guerreiro? Porque ele venceu o desprezo. Você precisa vencer o desprezo, querido. Ele venceu o desprezo do irmão, do soldado, do rei, do inimigo. Os piores desprezos na nossa vida são de pessoas, como eu disse, que amamos, que nos desprezam. Às vezes o pai, lá na infância, às vezes algo que entristece o nosso coração, querido. Mas em nome de Jesus, a gente precisa vencer o desprezo. Amém, querido? Glória a Deus.
Amém? Dá um amém gostoso aí. Eu gosto de ouvir, eu gosto de reciprocidade. Eu gosto de pedir amém que você diga, louvado seja o Senhor. Segundo lugar, querido, Davi precisou vencer o orgulho. Veja aí, no verso 34, querido, nós encontramos isso. Do 34 ao verso de número 37. Do mesmo capítulo que nós estamos. Nós nunca vamos sair daí, tá? Versículo 34 até o 37. Então Davi disse a Saul, Saul era o rei, o comandante: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e a tomava, e eu pegava pela orelha a ovelha, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, levantando-se contra mim, lançava-lhe mão, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será a este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afronta o exército do Deus vivo. Verso 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste incircunciso. Disse então Saul a Davi: vai embora, e o Senhor seja contigo. Querido, orgulho é algo terrível. Orgulho é algo terrível. E Davi precisava vencer o orgulho. Sabe, ele precisa dizer para o rei, agora quando ele está confessando para o rei, ele está dizendo: rei, eu estava apacentando ovelhas, as minhas ovelhas, as ovelhas que os irmãos dele perguntou onde é que ele tinha deixado. Ele diz: rei, vem lobo, veio urso e quer matar as ovelhas. E ele vem lá e pega as ovelhas, e eu vou atrás dele. Você iria, querido? Deixa que leve. Eu fico com as outras aqui, deixa que o leão leve essa daí. Eu não vou enfrentar. Não. Ele ia atrás do leão e do urso, ele diz. Você pode dizer, nossa, humanamente falando, isso na nossa mente não entra, né? Um cara vai e diz que ele pegava na barba do leão e o matava. E tirava a ovelha da boca do leão e do urso. Ele diz: rei, as ovelhas que estão sob o meu domínio, o meu cuidado, vem lá o leão e o urso e quer matar, quer devorar, eu não deixo. E assim eu vou fazer com esse gigante. Sabe por quê, rei? Porque a força, a habilidade que eu tenho para matar o urso e o leão não vem de mim, ele vem de Deus, e Deus está comigo, e esse gigante está afrontando o Deus vivo, por isso Deus vai me dar a vitória. Amém, gente? Você está entendendo a mente de um vencedor? Você está entendendo a mente de uma pessoa de Deus? A pessoa de Deus, ela tem uma mente diferenciada. A pessoa que não tem a mente de Deus, ela diz: não, levou uma ovelha, deixa que leve, eu vou ficar com as outras aqui, porque se eu vou atrás dessa, eu vou morrer também. Essa é a mente do covarde, essa é a mente da pessoa que não tem Deus. A pessoa que tem Deus diz: não, eu vou atrás dessa ovelha, e eu vou buscar essa ovelha. E ele vai. Agora, para Davi, a ovelha, o urso, o leão e o gigante, qual a diferença? Nenhuma. Não tem diferença. Por quê? Porque eu estou guerreando, eu estou numa luta, mas eu estou com Deus. Dá para você dar glória a Deus, querido? Você está entendendo? Você está entendendo a palavra? Sim ou não? A gente é muito frouxo, a gente é muito acomodado, a gente permite que o diabo faça a gente de gato e sapato. Davi tinha uma inteligência, e nós precisamos ter uma inteligência. Se eu sou de Deus, qual é o raciocínio de Davi? Eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, eu escrevo salmos para Deus, eu falo com Deus. Eu escrevi o Salmo 23,
Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu tiver que andar no vale da sombra da morte, eu vou, mas tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sou de Deus. Esse gigante aí, ele é um incircunciso. O que é incircunciso? Pessoas sem Deus, pessoas que não têm Deus no coração. Todo judeu era circuncidado, era uma espécie de batismo, era uma aliança que se fazia com Deus. Davi está dizendo, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu faço parte de Deus, eu tenho aliança com Deus. Esse cara é incircunciso, ele pode ser grande na aparência, mas o meu Deus é maior do que ele. E você, gigante, me despreza, e você vem com toda essa arrogância, com todo esse desprezo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é eu que vou, não é na minha habilidade, não é na minha força, não é na minha capacidade. Eu fui desprezado pelo meu irmão, eu fui desprezado pelo rei, eu fui desprezado pelas pessoas, mas Deus me capacita, Deus me dá a direção. Você acha que foi a habilidade de Davi quando jogou aquela pedra? Uma pedrinha sim, querido. Não é a pedra, não é a pessoa que atirou, querido. É Deus que a pessoa serve que faz a diferença. E nós precisamos entender isso. E Davi precisava superar, vencer isso. Ele tinha que ter certeza. Para vencer aquele gigante, ele precisava, e ele conta ao rei o que ele havia enfrentado sozinho, o leão e o urso. No entanto, ele não se vangloriava disso. Por que às vezes as pessoas caem? Porque elas fazem disso um orgulho. Não, eu venci o leão e o urso. Quando você vai na arrogância, você cai. Agora, quando você, pelo contrário, vai humilde, e você vence o orgulho, querido, você vence. Terceiro lugar, querido, Davi venceu algo que nós precisamos vencer, querido. A maioria de nós está pecando nesse item aqui. Davi era habilitado, Davi era um homem de Deus, Davi tinha fé, tinha confiança em Deus, e às vezes nós temos tudo isso, mas nos falta isso aqui. Veja comigo aí. Versículo 48 e o versículo 49. Davi venceu, querido, o que nós chamamos de hesitação. O que é hesitação? Eu tive que buscar a tradução dessa palavra ontem, porque eu mesmo não sabia. Sabe o que é hesitação, Natan? Opa, é isso mesmo. Hesitação é você ficar em dúvida. Hesitação é você, vou, não vou? Dou um passo ou não dou? Isso é hesitar. Hesitar é perplexidade. É você ficar na dúvida, pensando se vai ou não vai. Aqui nós pecamos. Aqui eu chuto aqui por baixo desse grupo de pessoas que nós estamos aqui nessa manhã, que 80% do que estamos aqui, nós pecamos aqui. Nós ficamos hesitando demais, nós pensamos demais e agimos muito pouco. Na hora do problema, pensa, na hora do problema, Davi fica lá, não, eu sou de Deus, eu venci o leão, Deus está comigo. E aí ele olha para o gigante, vou ou não vou? Estaria derrotado. Não, eu vou esperar o gigante vir para cima de mim. Aí é que nós pecamos. Aí é que nós falhamos. Nós esperamos o gigante dar passo em nossa direção, enquanto que deveria ser o contrário, é nós que temos que dar passo em direção ao gigante. A Bíblia diz assim, as portas do inferno não contra a igreja, contra mim. Se as portas do inferno não prevalecem, quem que vai em direção um ao outro? Se aquela porta não permanece fechada diante de mim, quem é que vai quebrar ela lá? Eu tenho que ir lá quebrar, não é olhando daqui que a porta quebra,
É isso a ideia. As portas do inferno não prevalecerão. A ideia de Deus é, porque a minha igreja vai avançar, minha igreja vai para cima, minha igreja vai e vai. Mas a igreja fica recuada, fica com medo e fica esperando. A gente hesita. Você tem um sonho, você tem um projeto, você quer fazer, você quer vencer o teu gigante, mas você fica hesitando. Você fica parado, você não age. E aí não acontece. Veja aí no verso de número 48 e 49. Veja quem é que toma a decisão aqui. 48 e 49. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontra-se com Davi, Davi apressou-se. E Davi correu. É incrível isso, não é, querido? Davi corre, Davi se adianta, Davi vai em frente. Se é um de nós, corre, mas em direção ao contrário. O problema vem de lá, a gente corre para cá. Davi não, o cara se levantou e continua afrontando. Davi corre em direção. Eu fico imaginando assim o exército de Israel olhando para Davi. É um tolo, né? É um maluco, né? É, querida, a pessoa que tem Deus muitas vezes vai ser taxada de maluca. Você vai fazer coisas na mão de Deus que as pessoas não acreditam. Basta você se permitir ser usado por Deus. Diz o verso, querido, que ele olha, versículo 48, nós temos, ele corre em direção ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cavou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém, gente? Dá para você dar glória a Deus por isso? O cara não fica hesitando, o cara não fica em dúvida, vou ou não vou, não, em nome de Jesus, não. A Bíblia diz em Hebreus, querido, que Jesus não tem prazer naquele que retrocede, o justo viverá pela fé, mas a minha alma não tem prazer naquele que volta, naquele que retrocede. Se Davi recua, Deus não tinha prazer nele, se você recua, Deus não tem prazer em você, mas o justo viverá pela fé. E a fé é avançar, a fé é crescer, a fé é ir para cima, a fé é dizer eu estou com Deus, e se Deus está comigo eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou para cima, eu não vou esperar o problema vir para cima de mim, eu vou em direção ao problema, porque quem tem Deus é isso, querido, é assim. Mas nós ficamos acuadinhos, e nós ficamos com medo, e as pessoas estão com medo. Ela vai para o supermercado, ela vai tirar o dinheiro do banco, agora para vir para a igreja, não, aí eu tenho medo, aí o Covid pega, e aí não vai dar, porque nós somos frouxos, porque nós somos acovardados. Quem tem a mente de Cristo não é que abusa, não é que faz, não tenta Deus, não é isso, mas a pessoa que tem a mente de Deus, ela vai para cima, ela encara o desafio, ela não fica com medo, porque quem tem Deus, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não hesite. Se você tem algo para resolver, não hesite. Ore a Deus, coloque diante de Deus e comece a tomar decisão. Comece a assumir posição. Não adianta você passar a vida inteira orando para resolver um problema se você não tiver atitude. A oração é fundamental. Vida com Deus é fundamental. Mas se não tiver atitude, você nunca vai sair da onde você está. E nós precisamos vencer isso. Querido, eu olho para Jonas, e quando eu olho para ele, eu olho para mim e olho para você. Por que que Jonas só orou quando estava no fundo da barriga do peixe? Por que que a gente só ora quando está vivendo o problema? Hesitar, querido, é vocês ficar esperando o inimigo te atacar primeiro. Querido, não fique esperando que o uso da droga se instale na tua família ou na vida de alguém que você gosta. Hoje é o dia de você ir para cima desse demônio
repreendendo, orando, colocando a tua família diante de Deus. Não deixe a droga chegar lá na tua casa, para depois você fazer jejum e buscar Deus. Em frente, vá antes, se antecipe. Eu não tenho ninguém drogado na minha família, pastor, que bênção, mas continue orando por isso. Continue fazendo um jejum por isso. Isso é não hesitar. Nós esperamos. Querido, não espere que, quem sabe, alguém caia na tua casa, na tua família, caia da graça de Deus, eu estou falando, para daí você começar a orar por ela. Está todo mundo bem na tua casa, servindo a Deus, então é hora de você buscar mais Deus ainda. Orando pela tua casa, pedindo pela tua casa. Pena que a gente vai deixar alguém se desviar primeiro, para depois correr atrás. Davi não fez isso não. Davi foi em direção ao problema. Agora é tempo de orarmos, querido. Agora é tempo de orarmos pela nossa igreja. Pedir a Deus que nos dê habilidade, nos dê sabedoria para irmos em frente, encarar os desafios que temos, o tempo que estamos vivendo, mas pedir a Deus, Deus, dá-nos vitória. Eu quero encerrar com você lendo Eclesiastes, só esse texto, depois eu encerro aqui para nós orarmos, livro de Eclesiastes, tranquilo, querido, deixa eu me achar aqui também. Você vai achar Salmos, né? Você vai achar Provérbios, e aí você vai achar o livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 4. Eclesiastes, Antigo Testamento, capítulo de número 11. Olha que texto lindo. Eu fecho com esse texto nessa manhã, em nome de Jesus. Capítulo 11, verso de número 4. Eu vou pedir para a Lud me explicar esse versículo. Não, eu leio para ti, para todo mundo ouvir, né? Pastor, eu não sei explicar. Claro que é só você dizer o que você entendeu, né? O que você entende de um texto como esse? Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 4. Todo mundo está comigo? Deixa eu esperar a irmã aqui. Tranquilo, irmã. Tem problema não. Capítulo 11, verso 4. Quem observa o vento, nunca fazer o quê? Nunca semeia. O que é semeia? Plantar. Se eu acordar de manhã e olhar para o céu, mas hoje vai chover, hoje vai dar sol muito quente, eu nunca vou semear, porque hoje eu acordo e digo, não, mas se eu semear, vai vir a chuva e vai lavar essa semente, ou vai dar o sol e vai matar essa semente. Então o texto está dizendo, quem observa o vento aqui é tempo, né? O vento aqui é você acordar e ficar olhando, vou ou não vou? Será que faço ou será que não faço? Se você ficar olhando para o vento, você não vai semear. E o que olha para as nuvens nunca cegará. O que é cegará? Tem outra tradução aí? Colher. Olha, se eu acordo pela manhã e eu não semeio, como é que eu vou colher à tarde? Eu não semeei. Agora, se eu acordar pela manhã e dizer, não, eu vou semear, e eu semear, será que eu tenho possibilidade de colher à tarde? Tenho. Se eu semear, eu tenho a possibilidade de... não é a lei da semeadura isso? Tudo que o homem semear, o homem colherá. Eu vou acordar hoje pela manhã e vou fazer uma boa ação. Será que eu tenho a possibilidade de colher essa boa ação durante o dia? É possível? Não é possível? Agora, se eu acordar pela manhã e dizer, não vou fazer uma boa ação, será que eu tenho possibilidade de colher algo no final do dia? Não tem, querido. O que você entendeu desse texto, Lutz? Já expliquei? É isso? Você entendeu isso? Se Davi acordasse pela manhã e dissesse, não, eu nem fui chamado para estar lá.
E meu negócio não é esse. O meu negócio é ficar cuidando das ovelhas aqui. Tá bom aqui. Aí o pai chama e diz: ô Davi, eu quero que você leve um pão lá para os teus irmãos lá que estão na guerra, estão dias lá, Davi, leva um pedaço de pão. Tá bom, pai. Dá aqui o pão. Fosse correndo lá, mas não presta. Se você ler o texto, você vai ver que Davi vai prestando atenção. Primeira coisa, ele já vai ouvir que tem alguém afrontando o exército. Aí ele passa no meio dos soldados, ele vai ouvir que alguém diz assim: olha, o rei disse que a pessoa que enfrentar esse gigante e conseguir vencer, ele, o rei, vai isentar de imposto e ainda vai dar a sua filha. Opa, os olhos de Davi já cresceu. Veja, ele não é guerreiro, ele não foi lá para isso, mas ele é uma pessoa atenta. O que? Daí ele chega lá, escuta, eu ouvi uma conversa ali, vocês podem me explicar o que o rei vai fazer com a pessoa que enfrentar esse gigante? O rei diz que dá uma filha para casar e isenta toda a sua casa de imposto. Pronto, fechou. Vou casar com a filha do rei, minha casa vai ser isenta de imposto, porque Deus é comigo. Eu não vou ficar olhando para o vento. Eu vou semear, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer, e Deus está comigo. Deus vai realizar esse feito. Amém, querido? Eu estou falando para pessoas aqui, às vezes eu me direciono para cá, não fique pensando que eu estou doido, é porque eu estou falando com pessoas em casa também, né, queridos? Muitas pessoas vão ouvir nossos vídeos aí, então quem sabe tem alguém que está... Eu estou falando que você precisa orar, eu estou falando que você precisa colocar diante de Deus, eu estou falando que Deus vai permitir que você vença etapas na tua vida, como fez com Davi. Davi venceu o orgulho, Davi foi vencendo, foi sendo forjado por Deus para um grande desafio, para uma grande batalha. Davi poderia ter fugido na primeira. Então estou falando para pessoas que quem sabe já fugiram da primeira, porque você ainda não conseguiu vencer esse desprezo. Alguém desprezou você. Alguém disse para você que você não ia ser ninguém. Alguém disse para você que você nunca ia ter um casamento abençoado. Alguém disse para você que você nunca ia resolver esse problema. E você aceitou essa palavra. Isso é desprezo. Se alguém disse para você que você nunca ia ser ninguém, que você nunca ia ser amado, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Alguém ama você. Jesus te ama. Você é especial para Deus. Você é do tamanho exato que Deus quisesse que você fosse. A medida e a forma que Deus te criou, Ele jogou fora. Você é único. Você é único e amado por Deus. Deus enviou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Você tem valor para Deus. Isso é palavra de Deus para você. O desprezo é palavra do diabo. Qual você quer ficar nessa manhã? Eu espero que você fique com a palavra